A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos toda sexta-feira às 20 horas, o programa do seu coração, do seu casamento, da sua família aí, bem casados, que faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e você está na programação da TV Missionária, a IPP TV. Por isso a gente já aproveita. Se você está chegando aqui a primeira vez, se inscreve aí no nosso canal, no canal da IPP TV, e aí faz parte, ativa o sininho, né? Curte, comenta e compartilha, porque você ajuda na obra missionária dessa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que a gente aproveita para mandar um beijo aí para o pastor da nossa igreja, Reverendo Arival Dias Casimiro, e a sua esposa Tássia, já que a gente está falando de bem casados. E aí a gente agradece a Deus pela vida do nosso pastor, do casal amado, na verdade. E talvez você conheça a gente aqui já, ou está chegando a primeira vez. Eu sou o pastor Vinícius Lacerda, pastor auxiliar aqui da igreja, mas eu prefiro me apresentar como a gente se apresenta lá no Encontro de Casais com Cristo. Eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bem-vindos ao Bem Casados. Ó, comenta aí no chat, né? E a gente está com esse programa hoje maravilhoso. Já aproveita, ó, já adianto para você. Chama aí o pessoal da sua família, né? E junta aí no sofá para assistir o programa e traz o lencinho. Traz o lencinho para você enxugar as lágrimas hoje, porque hoje é aquele programa que aquece o coração, tá? Todos são, mas hoje tem um testemunho muito legal. Mas antes da gente conhecer o nosso casal convidado, com esse tema que vai ser muito importante, né? Casamento e missões, um novo coração. Você vai entender por quê. Mas um novo coração, todo crente recebe um coração regenerado porque é reconciliado com Deus. E a gente ama, antes de começar o programa aqui, ouvir a voz do Criador do casamento, antes da gente entrevistar o casal. Quero compartilhar um breve devocional com você. Se você pode, a Michele vai ajudar a gente na leitura do texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E a gente vai ler do versículo 17 até o 21. 2 Coríntios, capítulo 5, de 17 a 21. Vamos pensar um pouquinho sobre reconciliação com Deus, reconciliação no casamento. Vamos ler. Vamos ler. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Maravilha, essa é a palavra do Senhor. Esse texto maravilhoso de Paulo, à igreja de Corinto, eu queria destacar com você que, em primeiro lugar, para que haja reconciliação no seu casamento, e eu não estou falando de reconciliação como se houvesse uma separação, uma briga ou algo parecido, mas para que Cristo se manifeste e o casamento seja a expressão de uma só carne que foi reconciliada com Deus. E aí vocês recebem desse ministério da reconciliação que ele fala aqui no versículo 18, por exemplo, é porque vocês são novas criaturas. E um casamento formado por duas novas criaturas se torna uma só carne, porque, na verdade, Deus resgatou a cada um de vocês primeiro. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar que o que é importante no casamento de vocês, como novas criaturas, é que Deus é o primeiro missionário. Deus é que vem em nosso resgate. Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo por meio de Cristo, ou seja, a humanidade que ele resolveu alcançar, e inclusive os nossos casamentos, que representam essa humanidade resgatada. Se embora os nossos pais falharam lá no Éden, Cristo Jesus foi o perfeito Adão, que traz agora casais que antes eram falhos como pessoas e indivíduos pecadores, e que agora, pela graça de Deus, unidos, reconciliados com Deus, podem ter um casamento também que manifesta a glória de Cristo. Por isso,
Deus é que corre em nossa direção para resgatar o nosso casamento. Deus é que corre em nossa direção como o missionário primeiro, trazendo o evangelho da graça. Um exemplo disso é quando o casal falha lá no Éden e tenta por si só, pelo seu próprio esforço, coser, ou costurar para si roupas perecíveis para cobrir o seu pecado, a sua nudez e a sua vergonha, com coisas perecíveis como folhas de figueira. Mas Deus vai lá e com coisas que eram duráveis, as peles dos animais, apontando naquele primeiro sacrifício onde houve derramamento de sangue para cobrir a vergonha e a nudez daquele casal, com uma roupa que seria durável. Isso apontando para Cristo, porque Cristo, o Cordeiro perfeito e imaculado, seria morto para que nós mesmos fôssemos revestidos e o nosso casamento e a nossa vida individual de cada um de nós também fosse revestida de Cristo. Por isso, Deus é que corre na nossa direção e nos resgata e nos reconcilia primeiro. Em segundo lugar, eu queria dizer que o seu casamento é um trabalho, seu casamento é uma missão, seu casamento é um ministério, porque essa palavra aqui, quando diz que nós somos ministros da palavra de Deus, no sentido de receber, ele nos deu o ministério da reconciliação. Alguém pode perguntar assim, pastor, esse negócio de ministério aí está mais parecido com Brasília, né? Ministério da educação, ministério de alguma coisa. Não, mas é porque ministério é quem serve. Essa palavra ministro é diaconia. E aí você já pensou que o seu casamento está a serviço do Senhor? E que por isso, através do seu casamento, você pode fazer com que pessoas cheguem a Cristo testemunhando através da reconciliação no próprio casamento. Em terceiro e último lugar, eu queria compartilhar com você que só é possível ser reconciliado com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo mais próximo, que é o seu cônjuge, porque Deus te fez nova criatura. Se alguém está em Cristo, versículo 17, é nova criatura. Reconciliação com Deus transforma e permite você viver um casamento renovado para a glória dele, de forma autêntica, porque vocês dois, seu casamento, homem e mulher, amam a Deus acima de todas as coisas. Por isso, como é que está o seu relacionamento com Deus hoje? Tem devocional nessa casa aí? Tem devocional nesse casamento? Você está vivendo uma forma reconciliada consigo mesmo, não só a devocional em família, mas a sua individual, no seu quarto, em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará? Como é que você pode compartilhar essa mensagem de reconciliação com outros casais ou com outras pessoas? Que Deus nos abençoe nessa noite. E vamos agora conhecer esse testemunho de um casamento missionário, ou casamento missões. Um novo coração regenerado, nova criatura. Não é isso, Michele? É isso aí. Vamos agora assistir o vídeo e conhecer um pouco da história do nosso casal convidado. Alfredo e Tati se conheceram em Atibaia, enquanto estudavam missões no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Após enfrentarem algumas dificuldades para ficarem juntos, se casaram e foram servir como missionários entre os Yanomamis em Roraima. Lá tiveram os 3 primeiros filhos. Na 4ª gestação, descobriram que havia uma má formação grave no coração do bebê. Foram necessárias 2 cirurgias cardíacas de peito aberto nos primeiros 3 meses de vida do Davizinho. Finalmente, tiveram alta hospitalar e voltaram a servir a Deus como missionários, agora em uma escola de missões no estado do Pará. Lá também nasceu o 5º filho do casal. Entretanto, o coração do Davi foi aos poucos piorando e após 1 ano fora do hospital, foi necessário interná-lo novamente. Descobriram que Davi precisaria de um transplante de coração e ficaram mais de 1 ano aguardando no hospital. A família precisou se reinventar, pois tinham que se dividir nos cuidados dos 4 filhos em casa e o Davi no hospital. No dia 14 de fevereiro de 2024, chegou o coração de Davi. O transplante foi um sucesso e dentro de pouco tempo o Davi pôde retornar para casa. O doador era um menino de 9 anos que já tinha tomado a decisão de entregar sua vida para Jesus. Hoje, a família mora em Atibaia e continuam servindo como mobilizadores de missões na região sudeste do país. Você viu aí o nosso casal e essa família linda. Eles estão aqui. Obrigada.
Olha aí. Tati, Alfredo. A família toda está aqui, as crianças estão lá embaixo Estão lá também. embaixo. Aqui na TV. Aham. Obrigada, viu, por terem vindo. Imagina. De Atibaia. Exato. Obrigada, viu? Alfredo e Tati, sejam bem-vindos ao Bem Casados. Muito Obrigado, obrigada. pastor Vinícius. Obrigado, Michele. É um prazer estar aqui. Estamos muito animados para contar um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém. Bom demais. É isso aí. A gente quer ouvir, antes de chegar, né, No, no final. e no testemunho missionário. deles e Exatamente. A gente está no programa para casais, né? Tá bom. tal. E a gente E quer a gente conhecer. quer ouvir a história de vocês, como vocês se conheceram, como foi esse período aí de namoro, casamento. Tá bom. E aí depois a gente entra nos filhos, né? Tá bom. Exato. Legal. Como a Michele sempre fala assim, a linha cronológica. A criança. É. Como é que começou, namoro, É. noivado, onde é que vocês conheceram e vamos embora. E entender Tá bom. essa questão do casal missionário. Né? Isso é muito Sim. legal. Com certeza. Quer começar? Posso começar. Eu sou a Tati, né? Eu sou de Brasília e me converti na adolescência e sempre, depois da minha conversão, tive muita vontade de trabalhar com missões. Era adolescente na época, né? E quando terminei meu ensino médio, comecei a fazer faculdade de educação física. Mas aí ficava aquilo incomodando o meu coração. Na época a faculdade entrou de greve. E aí a minha melhor amiga estava estudando no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia. E ela me escreveu uma carta, na época era carta ainda, né? Olha, você precisa vir para cá, estudar a Bíblia aqui, vai dar certinho para você. Aí Deus abriu as portas, em 2006, fui estudar lá. E me apaixonei, eu falei, gente, é isso mesmo, preciso aprender mais da palavra, é aqui que eu vou me preparar para ser missionária. Na época eu tinha acho que 19 anos. Aí em 2007 eu tive a oportunidade de fazer um estágio para comunidades indígenas. Não me pergunte como que eu fui parar nesse estágio, que é uma menina de Brasília, mas fui lá, não fui bem no estágio. Acho que o pessoal falou, não, essa daí para ser missionária com indígena não vai dar muito certo. Você teve contato com comunidade indígena? Sim, a gente... Lembra o nome da Sim, da etnia? era uma etnia Waiwai. Waiwai? Waiwai. Que Não é legal. mineira, é uma etnia legal. lá do Pará, né? Uhum. Eu perguntei, porque assim, eu Sim. trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil. Sim. E a gente tem a tradução Waiwai. Sim, É exatamente. muito legal. Eles têm a Bíblia inteira, A né? Bíblia completa é Antigo e uma Novo. delas da Waiwai. Exatamente. Legal, olha Foi aí. para aquele povo que eu fui. E foi uma viagem cheia de aventuras, subindo com canoa, enfim. E quando terminou o estágio, eu falei assim, Deus, não, Não é nunca mais volto para cá. Olha, eu prometo que eu vou orar pelos missionários que trabalham com indígenas, vou contribuir, mas eu quero trabalhar com outra coisa. E aí aquilo ficou no meu coração de, por que não? Por que não? Né? E eu lembro que um pouquinho antes de eu voltar para o meu terceiro ano do seminário, eu fui para o meu quarto, me ajoelhei, chorei, falei, Senhor, ok, então se o Senhor me quiser numa aldeia indígena, o Senhor me capacita, porque por mim mesma eu não tenho condições, mas é o Senhor, a obra é tua, é o Senhor quem dá a capacitação, eu tenho um monte de dúvidas, mas eis-me aqui. E voltei para o meu terceiro ano. Os primeiros dias chegando ali, eu cheguei um pouco antes, porque eu era chefe lá do dormitório feminino. Eu estava no ambiente de estudos lá, desci a escada assim, meio correndo, e vi o Alfredo. O Alfredo não estudava lá nessa época. Ele já tinha estudado anos antes, ele vai contar isso depois. E quando eu vi, um pensamento muito... Parecia que tinha alguém falando comigo, falou assim, Olha. você vai casar com esse rapaz. Meu Deus. Olha, Eu acho que foi o Foi Espírito revelação à Santo primeira que falou. vista. Nunca mais tive nada relacionado a isso na minha vida, assim. Tem, Alfredo, revelação. Graças a Deus. E eu lembro que eu olhei assim até pro lado, falei, será que é alguma amiga que tá brincando comigo? Né? E não tinha ninguém. E aí eu olhei, eu falei, mas eu nunca vi esse rapaz aqui no seminário, deve ser... E na época ele tinha acabado de voltar da Itália, que ele tinha morado lá, então ele tava branco assim, eu falei, gente, deve ser filho de algum missionário novo, né? Enfim, nem brasileiro, talvez. nem né? brasileiro deve ser, né?
E aí, continuei minha caminhada e fiquei com aquilo na cabeça, né? E no Palavra da Vida aparece bastante estrangeiros lá, né? Parece, eu falei, não. não, deve ser Tem um intercâmbio aluno direto estrangeiro lá. que chegou para fazer um estágio, né? Uhum. Passou, acho que 2 dias, a gente foi com todos os alunos para o retiro inicial das aulas. Uhum. E eu encontrei o casal que me levou para o estágio, né? O Serjão e a Márcia. E eles falaram, vem aqui no carro com a gente para a gente ir junto para o acampamento do PV. Legal. Quando eu entrei no carro, não é que eu encontrei ele. Ele estava no Olha aí, carro? ele estava no carro. Olha aí. Aí eu só pensei assim, ai meu Deus, é o rapaz que eu vou casar. O rapaz que eu vou casar tá aqui. Aí eu falei, boa tarde. Aí ele cumprimentou, né? Não tinha a mínima ideia quem era, não sabia nome, nada. Aí sentei lá, né, morrendo de vergonha, assim. E aí fomos. Parece que ele já tinha me visto também em algum daqueles primeiros dias, mas sei que ali, no acampamento, ele já começou a puxar assunto, assim. E aí nós já descobrimos que ele também, nas nossas conversas, também tinha um desejo muito grande de ir para os indígenas. Conta essa parte, meu bem. Aí, pronto. Que aí, Conta a sua versão. Eu vou contar a minha dele. versão. A versão Alfredo, pronto. Então, eu tinha feito já um curso de missões no Palavra da Vida também, bem antes, em 2002. Daí, na verdade, foi um curso de discipulado cristão, antes de ir para a faculdade. Nesse tempo, eu fiz um estágio entre os indígenas também e fiquei bem convicto que era isso mesmo que eu queria para a minha vida. Né? Eu, vendo lá as aldeias, a seriedade do trabalho, eu senti que valeria a pena me dedicar para isso, né? Morrer por isso se fosse preciso. Uhum. E então estava bem assim, mas meus pais não estavam tão assim. Né? No começo, quando eu falei que queria fazer seminário, eles acharam legal, né? Pô, não tá mexendo com drogas, né? Maravilha, esse negócio de igreja e tal. Mas quando eu falei, olha, eu vou ser missionário numa aldeia isolada. Mas seus pais eram crentes já? Crentes. Já. Eu sou filho único, então acho que eles já projetaram o futuro, falando, nossa, se ele for, a gente vai ficar sozinho. E eles falaram assim, então você tem que fazer uma faculdade e tal. Então, segui as orientações dele, fiz faculdade. Nessa época eles foram para a Itália, eu fui junto, terminei a faculdade lá. Então eu voltei assim, prontinho para continuar o seminário, casar e ir para o campo. Então eu cheguei bem nessa época, a Tati estava no 3º ano dela e o meu era o 2º, né? E eu vi ela cantando no coral. Pronto. E quando eu vi assim, eu fiquei pensando assim, nossa, olha, eu preciso escolher uma moça para casar, né? E eu fui olhando assim, e quando eu vi a Tati assim, eu não conseguia mais olhar para as outras moças. Eu falei, não, é essa. Tá aí a moça para eu casar. Mas não sabia nada dela, nada. Então foi nesse acampamento que ela está falando que eu comecei a descobrir um pouco quem era a Tati e vi que tinha tudo que eu precisava e ela também estava pensando, né, em alguém que queria missões, mas na época você não estava muito com indígenas, né? Ainda estava... Ela estava assim, falando em Oriente Médio. Ó. Tinha um barco, né? O Sim. barco da OM. Então eu falei, bom, agora eu preciso convencer essa moça a ir para o meio do mato trabalhar com indígenas. Então eu precisava de muita graça do Senhor, né? Porque não sei se você estaria, né, disposta assim, mas geralmente as moças têm uma dificuldade, né, de morar em ambiente assim extremo. Mas o Senhor foi muito bondoso comigo, né, meu bem? Eu acho que ajudou o fato de eu ter ido antes, né? Então, Porque acho que se ele chegasse para mim, né, eu nunca tivesse pisado, eu ia falar, não, desculpa, mas procura outra moça, né? Mas como eu fui antes e Deus já estava de antemão me preparando... E teve aquela sua experiência. A sua experiência. Exato, era Deus orquestrando tudo mesmo, exato. né?
Então, quando ele me falou, na verdade, eu fiquei até feliz, que eu falei, gente, existe alguma outra pessoa que também quer ir. Quer ir e tal. Talvez eu não precise ir solteira, Uhum. né? Que era uma coisa que me assustava um pouco. E então foi muito lindo, assim, Uhum. ver o Deus organizando tudo. De repente Deus já estava orquestrando. preparando assim, você vai, Sim. porque é o meu desejo para você, mas Sim. você não vai sozinha, né? Exatamente. Então bom. já foi preparando todo esse caminho aí, né? Exatamente. Muito bom. Mas e aí, teve pedido de namoro? Como é que foi? Pois é, essa é a parte emocionante da história, vocês vão gostar. Porque nós namoramos 2 anos e no final desse tempo, os nossos pais começaram a falar que tinham algumas situações, que não, né, eles não estavam muito em paz, e foi indo para uma situação que a gente teve que honrar os pais e terminar o namoro, Olha só. contra a nossa própria vontade. Uhum. Porque, né, a gente, cansado de ouvir na escola dominical, no próprio seminário, Uhum. sobre honrar pai e mãe. Pai e mãe, sim. E estava muito claro que eles não estavam na mesma vibe nossa. Uhum. Então chegou num momento que eu precisei ir lá em Brasília e fazer uma das coisas mais difíceis da minha vida, que foi terminar um namoro que estávamos já falando em casamento, né? Nossa. Foi. Então acreditamos num princípio bíblico, né? E fizemos sem entender nada. Né, voltei para casa muito preocupado, mas falei, Deus, está nas tuas mãos. Mas valeu a pena, pastor. Porque depois de 3 anos... Olha só, vocês 3 ficaram há anos. 3 anos afastados. 3 anos. Depois de 3 anos, aconteceu uma revolução lá em casa, né? Por quê? E eu quero até falar com os pais, né? Uhum. Porque eu percebo que os pais, mesmo crentes, têm muita dificuldade de deixar que os filhos sejam missionários. Vivam o que Deus quer para eles. Uhum. Isso. Mas especificamente missões. Uhum. Ok? Né? Porque o filho pode falar, mãe, eu quero ser médico na África. Mas, mãe, eu quero ser missionário na África, daí muda. Uhum. Então, eu percebo que foi assim em casa, mas eu tenho percebido que é uma tendência, né? E a gente, né, ora Vocês para que o viveram Senhor isso, já né? trate isso no nosso coração, Uhum. para que se no futuro os meus filhos, né, Uhum. queiram ir, eu não Sejam os primeiros É, a não apoiar sei. e apoiar. É Pois para que é. os pais não projetem os seus sonhos na vida dos filhos, né? Exato. Mesmo sendo os filhos assim, evangélicos, Sim. bonitinhos, indo para a igreja. Sim. Mas que os pais queiram projetar o que eles vão ser. E Também. não permitam que É. Deus haja Exatamente. no que os filhos vão ser para Deus, né? Alguma Não é aquela assim. coisa, bonitinho, meu filho vai crescer, quero que ele cresça e trabalhe na igreja. Isso. Trabalhe na igreja Na local. igreja. Mas enviar o filho, né, para Exatamente. outro. E aí, qual foi a Pois revolução? é, meus pais não queriam. Não, você vai trabalhar, você vai ganhar o seu sustento, nós não queremos que você, né, dependa de ofertas. Olha aí. Isso. Escolhe a faculdade, né, se quer fazer medicina, né, a gente paga, mas missões estava realmente em último plano. Enfim, abrimos o jogo, nessa época eu já estava com 30 anos, estava fazendo uma faculdade que não tinha a ver com missões, e eu abri o jogo para eles, falei, olha, não sei o que está acontecendo aqui, Deus está falando uma coisa para mim, parece que ela tá falando uma outra coisa para vocês, e vamos deixar ele falar. Né? Então, nós recebemos realmente uma comunicação do Senhor, né? E eles entenderam de Deus que precisavam abrir mão e abençoar a minha ida, né? Então foi uma coisa assim quase que sobrenatural. E então eles chegaram para mim e falaram: olha, Alfredo, nós queremos que você vá, você tenha a nossa bênção. E olha, se é para lá que você está indo, volta com a Tati Olha e só. casa com ela, porque ela é a mulher perfeita para fazer isso que você está querendo fazer. Então eu falei, nossa, tá bom, eu vou ver como que ela tá, porque a gente não tinha nem contato mais. 3 Vou ver se ela não casou. Exatamente. É. Exato. E por coincidência divina,
ela também estava indo para a mesma missão, solteira, para trabalhar com indígenas, e nós nos encontramos lá. Nos encontramos lá, né? Foi um susto, assim, e passou o quê? Poucos meses a gente já estava planejando o casamento. Olha aí. Legal. Então eu pedi ela em casamento do nada. Foi. Ela nem... Na aldeia indígena. Foi em São Paulo. Ah, Foi, tá. né, na verdade, próximo da cidade dele. Mas o que eu acho mais legal assim, nessa história é ver que Deus, inclusive, usou a vida dos nossos pais. Uhum. Né? Naquele momento foi difícil, né? Terminar o relacionamento, a gente chorou, sofreu. Mas eu vejo, a gente olha hoje para trás, era Deus nos ensinando já na soberania dele Uhum. a aprender a esperar, porque talvez ele sabia que a gente ia precisar disso para Uhum. coisas lá na frente na nossa vida, Amadurecer. amadurecer. Nós dois precisávamos de convicção ministerial e foi importante porque eu criei a minha convicção. Eu não Uhum. estava indo mais para o campo missionário por causa do Alfredo. Uhum. Eu estava indo porque eu sabia que Deus me queria Porque lá. nesses 3 anos você trabalhou isso. Com também. certeza. Eu voltei para Brasília, terminei faculdade. E quando eu terminei a faculdade, eu falei para os meus pais, eu quero ir. Uhum. Ah, mas você não está casada? Eu falei, não, mas eu quero ir, porque hoje eu entendo que eu devo ser missionária entre os indígenas, solteira, casada, Olha aí, que Hum. bom. exatamente. Então, e o Alfredo a mesma E coisa, aí né? Deus estava em primeiro lugar mesmo, né? Não Exatamente. dependia de alguma coisa. Não pra- depende, porque agora eu vou porque o Só vou Alfredo porque eu tô está casada. indo, né? Ah, Então, hoje eu olho para trás e falo, até agradeço a Deus, porque os meus sogros, né, os meus pais, naquela época talvez, né, nos medos deles, Uhum. porque eu sei que eles nos amam muito, né, muito amor pelos filhos. E na época eles tinham medo, né, de Lógico. enviar os filhos lá para e longe. foi um tempo para Deus trabalhar no coração dos pais Deles também. também. Foi. E depois eles se tornaram, como até hoje, os nossos maiores apoiadores, Apoiadores da intercessores, né? Sim. Vibram com o trabalho missionário, super, né, nos apoiam. Quando a gente morou na aldeia, Maravilha. nunca, né, estavam sempre ali orando por nós, intercedendo. Então foi um tempo de, acho que aprendizado para todo mundo, né? amadurecimento Demais. para todo Mas mundo. olha só, antes da gente chegar no dia do casamento, a gente vai precisar chamar um break rapidinho. Com certeza. Tem um intervalo rápido. Segundo bloco, a gente vem contando aí como é que foi o dia do casamento Tá e bom. depois veio a prole, Veio a né? prole. E aí vem um Rapidinho. testemunho maravilhoso sobre um novo coração. Tá bom. Você que está aí na IPPTV ligadinho com a gente, não sai daí, a gente volta já. Todo sábado, às 7h30 da manhã, seu dia começa com Palavra e Viola. Que bom poder louvar a Deus com você nessa manhã. O melhor dos louvores ao som da viola caipira. Espírito. Venha adorar ao Senhor junto com Vitor Quevedo. Horários alternativos às quartas e sextas, às 7h30 da manhã e às 4:45 da tarde. Palavra e Viola, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta e você viu esse break aí da sua TV missionária. Eu aproveito para pedir para você aí, curte, comente, compartilha e se inscreve aí no canal da IPPTV. E quando você faz isso, você ajuda a sua TV missionária, divulgando a nossa missão, você ajuda a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por falar em obra missionária, a gente está com um casal aqui, Tati e Alfredo, né? E muito bom ter vocês com a gente aqui, falando Prazer. sobre esse tema. Casamento e missões, um novo coração. Chegou o dia do casamento e como é que foi? Foi na tribo, não, né? Brincadeira. Foi. Foi no barco? Foi aonde? A Tati é de Brasília, então geralmente é na cidade da noiva, né? Que é o casamento. Então foi um casamento muito especial. E acabando o casamento, nós, né, teve a lua de mel e fomos então direto para Roraima. Olha aí, Roraima. Exatamente. Nós trabalhamos com a Missão Evangélica da Amazônia, Que legal. a MEVA. Então tivemos ali um tempo na base, arrumando as coisinhas.
e fomos para a aldeia. A ideia era ficar assim uns 6 meses direto, porque tem um processo, né, de adaptação, eles não falam português, então tínhamos que aprender a língua, então muitas horas de estudo. E foi qual a etnia? Yanomami. Yanomami. Então a gente teve esse período de adaptação e não demorou muito para ter os filhos também, né? Contra até os próprios conselheiros, né? O pessoal falou, olha, fica aí uns 2 anos, né, para pegar bem a língua e tal. Mas com 6 meses a gente achou que estava bem adaptado, casamento pelo menos estava bem solidificado, né? Então eu falei para Tati, aí Tati, vamos começar? Vamos formar a nossa tribo? Vamos começar a nossa tribo. Vamos montar a nossa tribinha. E os indígenas perguntavam, né? Porque para eles, assim, é natural. Direto, Casou, casou juntou. filhos, E eles perguntavam, mas cadê? Não vem filho? Ela não tá grávida ainda? Eu falei, Alfredo, né? Nós dois já não somos tão jovens assim. Já tá tudo bem ajustado, assim, pela graça e misericórdia de Deus. Então, se o Senhor... Vai que eu não consigo ter filho, né? Eu falei, vai que ainda podia acontecer isso. Mas o Senhor foi gracioso. E aí logo já veio a Sarinha. A Sara tá com quantos anos? A Sara tá com 9 anos. 9 aninhos. Aí eu gravidei, passei toda a gestação E ela lá. nasceu lá em Roraima? Ela não nasceu... Roraima. Tem problema. Porque como eu queria parto normal, e lá em Roraima, na época, em Boa Vista, eu não estava achando nenhuma médica, então eu acabei indo para Goiânia ter a Sarinha, ela nasceu. Mas ela literalmente só nasceu. Nasceu, a gente ficou uns dias lá e já voltamos para Boa Vista com ela. E foram lá já missionar com ela no colo. Com 2 meses, se eu não me engano, já desci do avião. Curiosidade, como é que foi o contato dos indígenas com ela? Eu lembro até hoje. Ela era muito branquinha, assim, do olhar azul. Puxou o pai. E um monte de cachinho. E eu lembro que eu desci do avião da Missão Asas de Socorro, né, que era o que nos levava para a comunidade. Uma senhora já pegou ela do meu braço e já começou a balançar assim. E eu falei, ai meu Deus, me dá minha filha. Mas todo mundo ficou muito animado, acolheram, né? Feliz, acolheram. E ela foi crescendo ali no meio. Foi crescendo ali no meio. E aí, o próximo filho? O próximo foi o Benaia. Benaia. Ele agora está com 7 anos. 2 aninhos de diferença. 2 aninhos. A gente achou que seria bom para eles ter tudo juntinho, crescem juntos e termina junto também. Sim. Então, depois do Benaia foi a Esther. Olha aí. A Esther foi interessante porque ela nasceu no carro. Eles já nasceram em Boa Vista. O Benaia e a Esther já nasceram em Boa Vista. Então foram todos partos normais, né? Mas a Esther é engraçado porque a gente deixou para ficar em casa, né, e tal, para esperar até o último momento. Só que ficamos demais, porque o hospital era a 5 minutos da casa. Muito perto. E ela conseguiu nascer no carro. Não esperou, ela falou, não, vamos aqui mesmo. E foi a que mais demorou. Ela estava já quase 41 semanas, ela não tinha pressa, eu subi e desci de escada, falei, Alfredo, a Esther não quer nascer, eu não aguento mais. E qual a diferença da Esther pro Benaia? 2 anos. 2 anos também. Mas também quando ela quis vir, ela veio que veio. Agora, já vou sair do carro. Exatamente. Então ela agora tem 5. Ela tem com 5. Agora tem 5 aninhos. E realmente depois da Esther foi mais difícil a gente decidir continuar. Parecia que era o suficiente, 3 filhos, que ir para a aldeia e tal. Então, né, meu bem, foi a decisão mais difícil, assim, em questão de filhos, foi sair do terceiro para o quarto. Porque a gente sabia que podia mudar a dinâmica da aldeia, tinha a questão de quantos que cabem no voo também. Né? Mas tomamos uma decisão, a gente estava no meio da pandemia, e falamos assim, não, vamos ter mais um. E daí veio o Davi. O Davizinho. Veio o Davizinho. E realmente mudou tudo. Porque a gente no começo não sabia, né? Entramos para a aldeia, tivemos uma época muito boa. No total a gente ficou 6 anos e meio na aldeia, morando lá, né?
junto com eles, nossos vizinhos eram os indígenas, a gente tinha uma casinha de madeira. Mas no finalzinho da gestação Do Davi. do Davi, nós saímos para tê-lo lá em Boa Vista mesmo. A gente até brinca que a gente foi na ultrassom, né? Na última consulta, para ver se a médica podia fazer o parto em casa. Doutora, vamos fazer em casa e tal. E ela, não, tudo bem, vamos ver tal, mas deixa eu ver o bebê primeiro. Já era veterana, já era o quarto filho, então. E ela já tinha feito o pré-natal de todos, então ela amava aquelas crianças. Quer contar essa parte? Sim, eu lembro até hoje, a gente lá no consultório, com os 3 pequenos, fazendo bagunça. E ela, muito querida, a doutora Cíntia, foi ver, nossa, que bom, o Davizinho tá crescendo, né, tá engordando. Aí, de repente, ela ficou ali. Eu não sei se você é assim, Mi, mas eu nunca enxergo direito aquelas máquinas do ultrassom, né? O barulho, né? Aí ela ficou, e eu vi que ela ficou em alguma coisa ali, que eu não entendia direito o que era. E aí, ela é uma nordestina, assim, animada, eu vi que o semblante dela caiu. Foi ficando assim, séria, e ficou olhando, ficou uns 5 minutos olhando assim, uma mesma imagem. Eu pensei, falei, meu Deus, tem alguma coisa errada, né? Falei, doutora, tá tudo bem? Ela... já vou falar com vocês. Aí sentou, aí eu vi que o olho dela estava cheio de lágrimas, assim, ela falou, olha, gente, eu vi um problema muito sério no coração do Davi, né, resumindo, ele só tem meio coração, né, nós temos o lado direito e o lado esquerdo, ele só tem o lado direito, o lado esquerdo dele não desenvolveu, é uma cardiopatia que chama síndrome de hipoplasia do ventrículo esquerdo. E ela falou, olha, pelo que eu sei dessa cardiopatia, ele já tem que ir para UTI assim que nascer, já tem que fazer cirurgias, e é muito grave. Olha, ele não pode nascer aqui em Boa Vista, né? Vocês têm que ir embora daqui o mais rápido possível. Eu tô assim, sem saber, eu vou mostrar as imagens para o meu marido, que ele também é médico, a gente vai laudar, mas assim, vocês têm que ir embora daqui amanhã. A própria médica ficou meio sem chão, né? Ela ficou totalmente assim. E aí a gente, né, também, de repente ficou aquela situação. A gente, tá bom, doutora, amanhã a gente pega, né, o laudo, mas vamos tentar. Ela falou, olha, gente, orem a Deus e vamos pedir por um milagre. Ela sabia da gravidade, né? Talvez muito mais do que a gente. E ela estava certa. Nós corremos, pegamos o avião, fomos para Brasília, descobrimos que nem Brasília seria ainda um local apropriado. A nossa melhor opção era São Paulo. Então fomos para São Paulo, nos ajeitamos, arrumamos um apartamentozinho e o Davi realmente nasceu, né, de parto normal e foi direto para UTI. Certo. E daí eles falaram, ó, daqui 2 dias nós vamos operar. E eu falei, não, mas faz de novo esse exame de imagem para ter certeza, né? Porque o Senhor pode ter curado, né? Nós, desde o começo, a gente sempre sabíamos que essa seria a melhor opção. E então a médica olhou, não, falou, realmente, olha aqui e tal. E essa foi a hora mais difícil, né? Quando a gente teve que entregar o Davi na sala cirúrgica, e eles falavam, ó, é uma cirurgia de 9 horas. 2 dias de vida. 2 dias de vida. A gente, né, não podiam garantir nada, né? Era realmente muito risco. Mas eles falaram, olha, as primeiras 12 horas são muito importantes. Então, ele ia chegar assim umas 6 horas da tarde. E eu falei, Tati, eu vou ficar com o Davi a primeira noite. Porque nós podíamos ficar o tempo todo com o Davi. Era uma UTI humanizada. E foi aí que a gente aprendeu uma lição muito importante. Eu aprendi, né? Porque eu achei, pastor, que eu teria que ficar orando a noite inteira. E eu falei, Tati, eu vou segurar o nosso filho em oração, né? Mas eu fiquei orando das 6 até meia-noite.
E eu não aguentava mais, eu estava exausto, né? E ele estava ali do meu lado com tubos, com um monte de dreno, branco, né? Parecia uma folha de papel. E eu chorei, né, e tal. Mas chegou uma hora que eu falei assim, Senhor, eu não consigo. Eu preciso que o Senhor cuida dele, porque, né, eu não consigo, né? Então falei, Senhor, eu vou deitar aqui nessa poltrona só um pouquinho, né? Aham. E eu preciso que o Senhor cuida dele. Aham. Então naquele dia eu aprendi que, né, o Senhor não cansa, ele cuida mesmo quando a gente não consegue nem orar. E eu acordei no outro dia de manhã desesperado assim, fui lá, ele estava vivo, estava bem. E daí eu entreguei para a Tati, falei, Tati, sua vez, né? E o Senhor cuidando Cuidando de vocês o tempo todo. Cuidando. Cuidou de vocês dois, de você e do Davi, né? Com E certeza. dos outros três, Eu já vi né? um pastor dizendo assim, Sim. que quando a gente dorme orando porque está muito cansado, Sim, Deus não se zanga que o seu filho durma nos seus braços. Né? sim, sim. A gente não Exato. fica zangado quando o nosso filho Sim. dorme. Exatamente. Deus queria ensinar o descanso nele, né? Exatamente. Descansar no Senhor. Com certeza. E aí, Tati? E seria, acho que, o início do descanso, né? Que foram Isso. quantos anos, né? Então, aí o processo do Davizinho foi esse, né? Ele fez a primeira cirurgia, depois com 4 meses ele fez a segunda cirurgia, ficou internado esse tempo todo. E essas cirurgias eram de tentativas de correção? do São coração? cirurgias que eles mudam os fluxos sanguíneos, porque tem gente que vive com meio coração Ok. adulto, né? Ok. Mas o caso do Davi é que ele teria que ter um meio coração bom, né? E não era o caso do Davi. Olha só. Então, eles foram tentando ajustar, né? Então, com 4 meses ele fez a segunda cirurgia, aí depois nós tivemos alta, pela graça de Deus a gente pôde voltar para o Pará, a gente não voltou para Boa Vista, porque eles nos aconselharam, falaram, olha, Boa Vista não tem estrutura cardiológica para ele, né? E aí o Senhor nos permitiu trabalhar com Palavra da Vida Norte, que é lá do Pará. Em Belém, não? Em Belém, Em Belém, isso, que em legal. Benevides. Ficamos 1 ano com ele lá. A gente fala que foi Olha. 1 ano de bálsamo, assim, pra gente. Depois de tudo que a gente passou, as crianças, né? Rotina de hospital. Porque era sempre assim, né? Eu ficava no hospital, o Alfredo em casa com os 3. E escola ainda para as crianças. essa coisa Eles toda. estudando e aquela logística, mas o Senhor foi dando graça, os pais do Alfredo ajudando, meus pais, pessoas da igreja, mas sempre muito puxado para as crianças, né? Porque, enfim. E aí, no final de 2022, o Davi foi dando sinais de que não estava bem, né? A gente fez alguns exames lá em Belém mesmo, e a médica viu que ele estava com muita insuficiência cardíaca, o meio coração dele estava muito fraco, fraquinho. Então, Isso, daí vou dar uma resumida, Isso, porque resumida. senão a gente não vai conseguir terminar. exatamente. Nós tivemos que voltar para São Paulo. A médica em São Paulo falou, olha, ele não é mais caso de cirurgias cardíacas. Olha só. O coração dele dilatou, ele não aguenta mais nenhuma cirurgia. Eu aconselho vocês a entrarem quanto antes na fila de transplante. Olha só. Então foi uma outra coisa que a gente não estava pensando, mas entendemos, entramos para a fila e ficamos 1 ano, um pouco mais de 1 ano, internados no hospital aguardando o coração. Nossa. Então Ele tinha quanto tempo da quando entrou na fila? Estava com quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. E aí teve que ficar internado para ser todo monitorado e ter um Aguardando, equipamento na ali. verdade. Ele né? estava muito Ele magrinho, tava muito então foi magro. preciso colocar uma sonda no narizinho dele. Então ele tomava uma fórmula, né? E ele foi, né? Desenvolvendo, dentro mas dele. assim, não podia sair do Sim. hospital, porque qualquer coisa, inclusive ele pegou algumas algumas viroses e tal, e ele ficou muito, muito mal. Ele descompensava, assim, ficava muito Estava no mal, limite o coração dele. Sim. Mas a boa notícia, né, é que depois que ele fez 3 anos, um pouquinho depois, em fevereiro desse ano Um pouquinho aqui, antes dos 3 anos. Foi o presente de aniversário dele. um pouquinho antes dos 3 anos. Dos 3 anos. Ok.
as médicas, enfermeiras chegaram lá, chegou o coração do Davi e Olha. tal. E a gente ficou muito feliz, mas não tanto, porque já tinha acontecido isso uma vez antes, né? Falaram que tinha chegado, tal, no fim era um alarme falso, né? Acontece. Mas dessa vez era verdade. Era tinha verdade. chegado, a gente Tinha um doador que o coração Tinha um estava doador pronto e compatível. compatível. Então sentamos, Porque agradecemos também tinha que a ser Deus. criança, né? Imagino eu não Tem a ver entendo com de... peso. Ah, tá. Tem a ver Porque ele era muito pequenininho, né? Sim, Então tinha a ver com o peso da criança doadora, que apesar dele ser pequeno, ele estava com quase 3, mas ele tinha uma caixa torácica muito avantajada, porque o coração dele era dilatado. Então cabia o coração de uma Maiorzinho. criança maior, Olha né? só. Que foi Entendi. o caso Sim. E aí dele. vocês receberam essa notícia. Foi. Sim. Esse coração veio de longe, estava perto? Como é que foi essa trajetória? Pois é, então, geralmente a gente não sabe muito esses detalhes, né? Claro. Mas, nesse caso, nós soubemos, é uma coisa até meio rara, eles não procuram Sim. dar informações, mas acabou chegando e nós... É porque a gente pensa assim, uma família vai Sim. sorrir Sim. e uma outra tá Exatamente. chorando, né? Com certeza. Exatamente. Esse é o dilema de transplante, Com né? certeza. E eu lidei com esse problema, né? Porque quando eu ia orar, né? Fiquei um ano esperando, então não tive tempo de pensar, né? Eu não consegui orar por isso. Eu ia orar, eu falei, mas o que eu vou falar? Deus, manda logo um coração? Se o Senhor responder a minha oração, vai ter que... Uma outra criança vai ter que morrer. Criança. Então eu não consegui orar. No fim, eu consegui, né? O Senhor me deu a graça. Eu falei, Senhor, não tire a vida de uma outra criança, né? Mas eu não conheço seus planos, né? E se na sua eternidade, né? Uma criança vier a faltar, que os pais sejam crentes. Quem sabe a criança tenha a oportunidade de ouvir o evangelho e tomar uma decisão, né? E quem sabe eles vejam o transplante como um tipo de encorajamento, de consolo, né? E o Senhor respondeu esses três pedidos, né? O milagre dele veio de uma forma diferente e a assinatura dele estava bem clara para a gente. Por quê? Era um menino doador de Santa Catarina. Ele tinha 9 anos e ele já tinha tomado uma decisão por Cristo. Olha só. Um menino salvo, né? Que estava preparado para o céu. Então isso foi muito significativo para nós sabermos que o Senhor ouve as orações, Ele responde as orações. Sim. E conhecemos os pais através de uma videochamada, choramos juntos. Olha só. Eles estão ainda em luto, tem sido muito difícil e nós ainda queremos conhecê-los, né? Estamos Claro. programando de ou ir lá ou eles virem aqui. Mas o Senhor que está no comando, né? Ele está cuidando do Davi, de nós, dos pais do doador. E é isso. E eu queria dizer para vocês que a gente acompanhou essa história daqui. Porque tinha um batalhão de gente orando por vocês. Né? Sim, Obrigado. E a nossa igreja também. com certeza. Porque a Edi acompanhou vocês lá no hospital o tempo todo. Foi. E ela dava notícia e os nossos grupos de oração o tempo todo acompanhando, né? E aí, quando veio a celebração, chegou um coração pro Davizinho e a Edi contava que o Davizinho era super querido lá no hospital, né? Todo mundo conhecia, aquela coisa toda. Então, quando chegou o coração e o transplante foi um sucesso, né? Sim. Graças Nós acompanhamos a as primeiras notícias, né? Para nós é uma Acompanhava. alegria saber, e por isso que a gente fez o nome do programa dessa maneira. Vocês são missionários abençoados por Deus. Tem um casamento que também está nas mãos do Senhor, Amém. mas Deus formou não só um novo coração na vida de vocês, na conversão e toda essa trajetória missionária, mas um novo coração que Ele entregou para o Davi. Né? Não, e tem um detalhe. Isso tudo acontecendo com Davi, veio
O Daniel. O Daniel. O Davi não é o caçula, Não é o caçula. penúltimo ainda. É. Não esquecendo. Nossa, Não, nós esquecemos do Daniel. O Daniel Meu foi Deus. todos os filhos foram planejados. Uhum. Mas o Daniel a gente não planejou. Inclusive, veio numa hora muito difícil, porque a Tati, a gente estava internado no hospital durante as primeiras cirurgias do Davi, Aham. antes de ir para o Pará. Sim. E ela engravidou. E com certeza não estava nos planos, a gente ficou assim até sem saber como falar para as pessoas. Né? Mas é uma bênção. Hoje a gente olha assim e fala, Deus, muito obrigado. Por Então, você ter 5 filhos, para a glória de Deus, e estão todos aqui nos bastidores. Então tá bom, mas o tempo corre, a agenda voa aqui do nosso programa, no horário, mas a gente está muito feliz de saber que o Davi está bem, a família toda para a glória de Deus. Amém. E agora, os nossos quadros aí, Michele? Agora a gente vai fazer o nosso primeiro quadro, Dica do Casal. Tá bom. Dica do casal querido, missionário, com uma história de vida tão bonita. Já saíram tantas dicas aqui na não vou nem falar muito, vou deixar para eles falarem, deixar dica para vocês. Tá bom. Legal. Eu vou reforçar a primeira dica para os pais, casal, né, marido e esposa, com filhos crentes. Se você tem filhos crentes, sonhe que os seus filhos sejam missionários, seja intencional com eles. Conte histórias missionárias, conheça missionários. E quando chega a hora, né, do seu filho fazer vestibular e tal, sempre lembre ele, filho, você não pensou, né, tá servindo ao Senhor numa tribo, num povo não alcançado? Não seja, né, o pai, né, o casal que vai falar assim, não vai isso, eu não sonhei isso para sua vida. Porque, gente, o mais importante que um casal pode fazer, né, é discipular os seus filhos no Senhor para a glória dele. E não tem um jeito melhor de glorificar Deus do que alcançando povos não alcançados com o amor de Cristo. Muito bom. Bom, uma dica, eu creio que como pais, nós temos que envolver toda a família em todas as circunstâncias da vida, né? Uma coisa que a gente aprendeu nesses últimos anos é não privar os nossos filhos de passar pelo sofrimento, de passar pela luta, de passar pelas dores, pelas alegrias. Então, durante todo esse processo com Davi, né, de internação, hospital, a gente sempre abriu muito o jogo com as crianças, a gente mostrou o amor de Deus, Deus estava cuidando de nós. Independentemente daquilo que acontecesse com a gente, Deus sempre é bom, Ele sempre é fiel, Ele sempre é soberano, e Ele sempre faz o que é melhor para nós. Então, fale isso para os seus filhos, né? Não esconda nada. Está passando por uma luta? Vamos orar junto, vamos dobrar o joelho, vamos interceder, vamos orar, vamos esperar. Eu lembro que muitas vezes as crianças falavam, mas por que está demorando tanto o coração do Davi a chegar? Aí nós explicávamos, né? Deus tem o tempo perfeito. Então a gente só tem que, com alegria, nos submeter e descansar no Senhor. Amém. Bom demais. Muito e o nosso bom. próximo quadro? E o nosso próximo, eu ainda digo sim. Eu ainda digo sim, nosso momento de declaração de amor, né? De vocês dois. E a gente procura trazer nesse quadro o romance, né? O romance do casal. Casais aí a Isso serem aí. Por que românticos. o Alfredo ainda diz sim para a Tati? Por que a Tati ainda diz sim para o Alfredo? Tá bom. É com vocês aí. Queridinha, muito obrigado, porque Senhor, você tem sustentado o nosso lar com sabedoria, com oração. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Te amo e vou dizer sim para você até o Senhor nos levar para a eternidade. Muito obrigado, eu te amo. Querido, eu ainda digo sim para você ser o nosso líder amoroso, companheiro,
aquele quem eu posso abrir o meu coração, aquele que me conhece mesmo sem eu dizer palavra nenhuma, só me conhece pelo olhar, sabe se eu estou bem, se eu não estou. Eu ainda digo sim para caminhar com você todos os dias. Obrigado pela sua paciência, pela sua coragem, por conduzir a nossa família com tanta sabedoria no temor do Senhor. Nós dois somos pecadores, falhos, mas pela graça de Deus a gente tem buscado juntos, glorificar o Senhor. E eu digo sim, para que a gente fique junto até Jesus levar a gente ou Ele voltar e nos levar para a eternidade. Te amo. Olha aí, Ai, que lindo, que coisa viu? linda, bom demais. A gente Mas, queria ó, ficar aqui opa, ouvindo, Muito né, bom. a bom noite demais. toda ouvindo, mas A gente tem uma surpresa, né? Sim, uma Temos- surpresa. temos uma surpresa bem especial. A gente vai conhecer o Davi, Davizinho. o homem do novo coração. Pode vir, pode entrar com a tia Edi, entra com a Pode tia vir, Edi. tia. Entra, o programa é de vocês. Vai no papai, Vai na no mamãe. papai. Olha aí, que coisa linda. Dá um oi pra Gente, galera. Olha, você tá na Olha televisão. você, Davi. Você tá na televisão, Davi. Isso. Gente, Dá tchau pra TV. Dá tchau lá. dá um tchau, Davi, aí pra todo mundo. Você gosta de falar? Gente, olha aí. Esse é o Davi. O que você quer falar? Você quer falar alguma coisa? O que você quer falar? Fala, Eu não sei. fala assim, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Fala aí, Davi. Obrigado, pessoal. Muito bom! Gente, olha coisa só, não mais tinha boa. como melhor terminar o programa e a gente vê o Davi, o nosso Davi, um Davi segundo o coração de Deus. Olha aí, que coisa amém. boa. Será, com certeza, esse guerreiro do Senhor aí. O que você ganhou esse ano, Davi? Um Coração, Faz um não, assim, ó. coração. Faz Bom um demais. Gente, coisa mais linda, viu? Muito bom. Eu vou dizer pra você, segura o lencinho aí e continua, porque a gente vai precisar se despedir aqui, até o celular caiu. Mas É muita olha, emoção, gente. Alfredo e Tati, muito obrigado por terem compartilhado esse testemunho conosco, de missão, de coragem, de entrega do casamento aos pés do Senhor, fazer do casamento um casamento missionário. E ver o Davi com vocês aí, é maravilhoso ver esse milagre de Deus na vida de vocês. Motivo Olha de aí. muita gratidão a Deus. Bom né? demais. Mas eu queria pedir para encerrar, Alfredo e Tati. Alfredo, que você ore por nós e ore pelos casais que estão aí, de repente, enfrentando alguma dificuldade, que eles possam entregar os casamentos aos pés do Senhor. E nos abençoe, por favor, Alfredo. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse programa. Quero pedir por cada casal que está agora nos acompanhando, que provavelmente está passando por alguma dificuldade, alguma situação que aparentemente não tem resolução. E temos aqui, Pai, a vida do Davi como uma demonstração que o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós e o Senhor faz, sim, milagres. Aleluia. Só que é do seu jeito e no teu momento. Então, muito obrigado, Pai, porque o Senhor sabe desses problemas conjugais, problemas financeiros, de saúde. Que o Senhor agora esteja trazendo para pertinho do Senhor esse casal, essa família que tem se sentido um pouco longe. Que o Senhor traga ela para perto do Senhor. Amém. Te pedimos isso, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom demais, Davi. Davi está em casa, né? Tá aqui. Tá. Pronto. A casa é sua, Davi. Missionários Alfredo e Tati. Muito obrigado Obrigada, mais uma viu, vez. gente? Nós te agradecemos, Obrigada. Michele e pastor Vinícius. Amém. Deus A abençoe. gente agradece mesmo por terem vindo contar a história de vocês, trazer o Davi, deixar o Davi aparecer aqui, porque muita gente orou por ele e hoje a gente agradece a Deus pela vida dele, né? Bom Obrigado. demais. Obrigado, gente, por todos vocês que oraram pelo Davi. É isso Fala, aí. obrigado, É isso. pessoal. Obrigado. Amo vocês. Deus abençoe. Eita, fé. Você que fica em casa, não saia daí da programação da IPPTV, sua TV missionária. Até o nosso próximo Bem Casados. Bem casado. Tchau, tchau.